Jesus, amém. E amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 33, do verso 6 ao verso 9. Ezequiel 33, do verso 6 ao verso 9. O que a santa, poderosa, preciosa palavra do Senhor e infalível palavra do Senhor, ela tem a dizer para mim e para você. Ezequiel 33, do verso 6 ao 9. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Verso 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 33, do 6 ao 9. O título aqui na minha Bíblia, na minha versão, ela diz o dever do verdadeiro atalaia. O que eram os atalaias? Nos tempos bíblicos, atalaia era um guarda, era um vigia. O atalaia ele ficava no alto de uma torre, com uma trombeta na mão, e a função do atalaia era avisar o povo da cidade que ele estava guardando, que ele estava vigiando, que o mal estava vindo, que a espada estava vindo, que a guerra estava vindo, que o inimigo estava vindo para atacar aquela cidade, para destruir aquela cidade. E quando o atalaia avistava o mal, avistava o exército inimigo, o perigo vindo sobre a cidade, ele tocava a sua trombeta no alto da torre e o povo ouvindo se preparava. Se preparava para a guerra ou fugia daquele mal, escapava do mal. Esse era o dever do verdadeiro atalaia. Quem são os atalaias nos dias de hoje? Os atalaias nos dias de hoje sou eu e é você, que recebeu o Senhor como Salvador da sua vida. Os atalaias não são só os pregadores do Evangelho, não são só os pastores, presbíteros, aqueles que levam a palavra. Não, são os cristãos de uma forma geral. E isso você vai ver comigo agora. Por favor, vá comigo em nome de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. O Senhor Jesus Cristo falando. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor aqui está dando a ordem para evangelização. Ele está falando para os cristãos. Aqui, nesse momento que o Senhor ele está falando, ele está dando essa ordem de ir para pregar o Evangelho a toda criatura. Nesse momento aqui, o Senhor ele está falando com os 11 apóstolos, ele está falando com discípulos, ele está falando com todos que acreditavam nele. O Senhor está dando as instruções finais antes de ir para o céu e assentar-se à destra de Deus. E no meio dessas instruções tem essa palavra que eu acabei de ler para você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Enfim, ele está falando isso para todos os cristãos. Então o ide, a evangelização, o dever de pregar evangelhos é de todos os cristãos. Você recebeu o Senhor como Salvador da sua vida, você vive para Cristo, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E aqui tem uma repreensão, tem uma palavra muito séria que o Senhor faz em Ezequiel. Então volte comigo em Ezequiel 33, por favor, em nome de Jesus, do verso 6 ao verso 9. É uma repreensão para o atalaia. Então os atalaias, quem são os atalaias? Aqueles que hoje têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, que são os cristãos, de falar do amor de Cristo, de falar de Jesus.
E minha pergunta para você é um verdadeiro atalaia? E se a palavra está falando aqui no título, né, o dever do verdadeiro atalaia, então significa que existe o falso atalaia. Então quem são os falsos atalaias? Aqueles que não falam do Senhor Jesus para ninguém. Aqueles que estão vendo as pessoas perecerem, aquele que estão vendo, de repente, o familiar perecer e não fala de Jesus para ninguém. Esse é o falso atalaia. Não é o verdadeiro atalaia. O verdadeiro atalaia, ele prega a palavra. E aqui, a palavra de Deus, ela faz um alerta muito sério para mim e para você, meu querido e meu amado irmão. Se a gente não falar do amor de Cristo, se a gente não falar do Senhor Jesus para ninguém. Verso 6, Ezequiel 33, 6. Mas se o atalaia, isso aqui é para mim e para você, mas se o atalaia ver que vem a espada, olha só, que vem o mal, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida, olha só, uma vida dentre eles, ele foi abatido na sua iniquidade, mas seu sangue demandarei do atalaia. O Senhor está falando aqui, trazendo para os dias de hoje. Se eu não trocar a minha trombeta, que é a minha boca, hoje a trombeta do atalaia é a boca dele. Se ele não falar do mal que está vindo, e que mal que está vindo sobre essa terra? A grande tribulação. O cenário está montado para o anticristo. Não sei quando ele vai aparecer, vai se manifestar para o mundo, mas tudo está se encaminhando para isso. Todos os sinais estão se cumprindo. O Senhor está voltando, vai vir um grande mal sobre essa terra. A ira de Deus vai ser despejada sobre essa terra. O Senhor vai executar juízo e justiça sobre essa terra. Então vai vir um grande mal sobre os habitantes dessa terra. Então o seu dever, o meu dever é avisar que vem esse mal. Mas olha só, se você não tocar a trombeta, olha o que está escrito aqui, ó. E se o atalaia ver que vinha a espada e não tocar a trombeta, não falar que está vindo mal, e não for avisado o povo, quando você fica calado, não toca a sua trombeta, não fala de Jesus, olha só o que está reservado para você e para mim se a gente fizer isso, ó. E não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida, olha só, se aquela vida se perder porque você não falou de Jesus, você teve a oportunidade de falar de Jesus para ela e não falou, olha só. E se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Ele foi abatido, ele pereceu porque ele estava na iniquidade, estava no erro, estava no pecado. Mas você não avisou, não falou nada. Eu não avisei, não falei nada, ó. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. O Senhor, naquele grande dia, no dia do julgamento, você vai ter que prestar contas com o Senhor. Eu vou ter que prestar contas com o Senhor. Olha só que coisa séria. Quantas vezes na nossa vida a gente se acovarda? A gente tem a oportunidade de falar de Cristo e não fala nada. É ou não é verdade? Quantas vezes, o Senhor coloca uma pessoa no nosso caminho e é uma grande oportunidade de pregar o Evangelho para aquela pessoa e a gente não fala nada. Mas a palavra está dizendo aqui que o Senhor vai demandar, Ele vai pedir contas do sangue daquela pessoa, se aquela pessoa morrer na iniquidade, porque você não falou nada para ela, porque você não pregou a palavra para ela. Olha só que coisa séria. Verso 7. Isso é para mim e para você. A ti, pois, ó filho do homem, o Senhor ele está falando com Ezequiel aqui, mas o Ezequiel não está mais entre nós, Ezequiel já morreu. Então essa palavra é para mim e para você. A ti, pois, verso 7, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Olha só, você ouviu a palavra da boca do Senhor? E lhe darás aviso da minha parte. Olha o que o Senhor está falando. Quando que a gente ouve a palavra do Senhor? Quando a gente lê a Escritura. A gente lê a Escritura. A gente está ouvindo a palavra. A gente sabe o que o Senhor quer que a gente faça. Olha só o que você está falando, ó. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O Senhor está falando, ó, você vai dar aviso. É você que é o atalaia. Verso 8. E se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, olha só, o mundo jaz no maligno. As pessoas do mundo já estão perdidas. O perverso ele está perdido.
Mas o Senhor, Ele manda a gente falar. Não cabe a mim ou você ficar julgando se aquela pessoa vai aceitar a palavra de Deus ou não. Quem vai convencer o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu dever, o seu dever é tocar a trombeta. Às vezes pode passar na sua cabeça, não, mas aquela pessoa não quer saber do Senhor. Ela rejeita o Evangelho. Se eu falar com ela, ela vai dar as costas, ela vai até me bater, que bata. Seu papel é falar. Se ela não der ouvidos, você está limpo do sangue daquela pessoa. Mas quem vai convencer ela é o Espírito Santo. O meu papel e o seu papel é falar do Senhor Jesus, é evangelizar ela. Olha só, verso 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso, do seu caminho morrerás esse perverso na sua iniquidade. Olha só que coisa séria, mas seu sangue eu demandarei de ti. Olha que coisa séria quando eu e você, a gente se acovarda e não fala do Senhor para uma pessoa. Se aquela pessoa morrer na iniquidade dela, e se for porque você não avisou, naquele grande dia o Senhor, Ele vai prestar contas com você. Você vai prestar contas com o Senhor. Por que você não falou do Senhor para Ele? Verso 9. Mas se falares ao perverso, mas se você for um bom atalaia, mas se você falar com o perverso, mas se você pregar a Jesus, mas se você avisar que está vindo um grande mal sobre essa terra, olha só, verso 9. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, olha só, conversão, pregar o Evangelho, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Olha o que o Senhor fala, se você pregar a palavra para ele, mas ele não der ouvidos, você prega o Evangelho, ele não quer saber do Senhor, ele não quer se converter do seu caminho, ele vai morrer na iniquidade dele, mas a sua alma ela vai estar livre do sangue daquela pessoa. Então isso aqui é um aviso poderoso que o Senhor tem para mim e para você no dia de hoje. Você tem pregado o Evangelho? Você tem sido um verdadeiro atalaia? Ou você tem guardado o Evangelho para você? Nós vivemos um tempo maravilhoso para a pregação do Evangelho. Um tempo em que você pode pregar o Evangelho na internet, você pode gravar áudios com a palavra de Deus, você pode enviar versículos bíblicos, pregações do verdadeiro Evangelho para as pessoas, você pode falar pessoalmente para as pessoas. Se você não tem um púlpito para pregar, se você não te dão a oportunidade de pregar o Evangelho na sua igreja ou em uma igreja, você pode pregar em qualquer lugar. Você pode pregar na rua, você pode pregar na internet, mas espalhe a palavra do Senhor. O Senhor te chamou para ser um verdadeiro atalaia, não um falso atalaia, não aquele que diz que é atalaia, mas na verdade não prega o Evangelho para ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Nossa missão é pregar. O Senhor disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Ele não disse isso, ide por todo mundo, é uma ordem do Senhor, uma ordem para evangelizar, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Você é um atalaia do Senhor. E você pode dizer, eu não sei falar, eu não tenho esse dom. Peça ao Espírito Santo para te capacitar. É Ele que fala através do homem, se o homem der lugar. É Ele que fala. Quando o homem está pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho, a sã doutrina da palavra do Senhor, o Espírito Santo que fala através do homem. Então não se preocupe, meu irmão, com o que você vai falar. Não se preocupe, minha irmã, com o que você vai dizer. Leia a palavra, leia a Escritura, se esforce, estude a palavra de Deus. Peça a orientação do Espírito Santo e é Ele que vai falar através de você. E se um homem prega o verdadeiro e genuíno Evangelho da graça, o que está escrito aqui sem distorção, é o Espírito Santo que fala através dele, porque se o homem está distorcendo a palavra, não é o Espírito Santo, é o Espírito com letra minúscula, ou o Espírito do homem ou o Espírito de Satanás. Mas quando o homem prega o verdadeiro Evangelho, a sã doutrina da palavra de Deus, o Espírito Santo que fala através de nós, seja um verdadeiro atalaia, pregue a verdade. A palavra está dizendo aqui, porque se a gente não falar, se a gente não avisar, se a gente não tocar a nossa trombeta e vir a espada e a pessoa morrer, talvez a pessoa morra antes da grande tribulação, esse grande mal que vai vir sobre a terra, o juízo de Deus. E se ela morrer e você não falar nada para ela, você não pregar o Evangelho,
o Senhor, Ele vai pedir contas de você, da alma daquela pessoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Que possamos pregar o Evangelho genuíno da graça. Que possamos avisar as pessoas, você é um atalaia, eu sou um atalaia. Mas não adianta nada se a gente ficar com a nossa trombeta fechada, se a gente não soar a nossa trombeta, que é a nossa boca. Que o Senhor possa nos capacitar para pregar o verdadeiro Evangelho. E que possamos ser verdadeiros atalaias do Senhor, que espalhe esse Evangelho, que avisa que está vindo um grande mal, a grande tribulação. E que se aquela pessoa morrer antes da grande tribulação, o juízo vai vir sobre ela. E o Senhor, Ele vai cobrar de cada um de nós naquele grande dia. Que possamos ser o verdadeiro atalaia do Senhor. Verso 7. A ti, pois, ó Filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Pois ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. O Senhor, Ele está te avisando nesse momento e nessa hora. Ele está me avisando. Ele está mandando, lançando a palavra sobre mim e sobre você. A ti, pois, ó Filho do homem, te constituí por atalaia sobre Israel. E o Senhor está falando, pois ouvirás a palavra da minha boca. Você está ouvindo agora a palavra da boca do Senhor. E darás aviso da minha parte. Dê aviso da parte do Senhor. Espalhe o Evangelho. Avise que está vindo um grande mal sobre essa terra, grande tribulação, e só vai escapar aquele que é lavado e remido no sangue do Senhor. Mas é minha responsabilidade sua pregar a palavra de Deus e avisar que vem um grande mal sobre essa terra. A ira do Senhor está vindo sobre essa terra. Você não está vendo o tempo que a gente está vivendo? Tudo que está acontecendo, a palavra se cumprindo dia a dia. E o Senhor te chamou para ser um atalaia e você fica calado, não fala nada. Quantas oportunidades o Senhor te dá durante o dia para pregar o Evangelho? Para um amigo, para um conhecido, para um desconhecido. Você é um atalaia do Senhor e a pergunta é, você é um verdadeiro atalaia ou você é um falso atalaia? Você tem usado a sua trombeta para anunciar que vem o mal, que vem a espada, que vem a grande tribulação? Você está avisando? Ou você está deixando a sua trombeta parada? O Senhor, Ele te dá esse aviso nesse dia, para mim e para você. Ele está avisando que se a gente não pregar o Evangelho, e se a pessoa que não foi evangelizada por mim e por você, se ela morrer, Ele vai demandar o sangue dela de mim e de você. Que palavra séria. Que possamos obedecer essa palavra aqui. Essa palavra é para mim e para você. Que o Senhor possa falar mais ao coração de cada um de vocês que estão ouvindo a minha voz. Que Ele possa falar mais ao nosso coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que palavra séria, Senhor. O Senhor diz que se a gente não pregar o Evangelho, se a gente não for um verdadeiro atalaia, que usa a nossa boca como trombeta de Deus para pregar a palavra, Senhor. O Senhor diz que se aquela pessoa, por falta de aviso, morrer na iniquidade dela, o Senhor vai cobrar o sangue daquela pessoa de nós, Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tira a covardia. Tira tudo que impede da gente pregar a Tua palavra, Senhor. Nos capacita para pregar o verdadeiro Evangelho da graça e nos ensina a pregar a Tua palavra, Pai. Nos ajuda nessa missão. Abençoa todos os meus irmãos que estão ouvindo a minha voz. Que o Senhor possa abençoar e capacitar cada um deles, que essa palavra possa produzir o resultado que o Senhor quer na vida de cada um deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor.